Queridos irmãos, o nosso tema de hoje, então, é o importante é ser feliz? Nessa arte, você pode imaginar ali, nessa arte, uma aspas, porque essa não é uma informação que nós queremos que você receba como verdade. Aliás, nós estamos aqui na série desse mês, Fake News, já há alguns domingos à noite, tratando dessas fake news que são impostas sobre nós como verdades. Então, o pastor Gustavo, o pastor Eduardo, já vieram aqui e nos falaram sobre duas delas. Nós já falamos aqui sobre meu corpo e minhas regras. Toda forma de amor é válida. E hoje nós vamos falar, o importante é ser feliz. Será? Eu quero chamar a sua atenção de que essas frases, elas se comportam na nossa sociedade, no nosso dia a dia, como doutrinas canônicas do mundo. Vamos enxergar assim, porque são isso que são. Elas infestam a nossa sociedade com absolutamente em todas as dimensões da sociedade. Essas doutrinas mundanas, elas formatam os filmes que eu e você vemos, elas formatam as séries, as músicas, elas norteiam até o relacionamento, as amizades que você tem no seu trabalho, na sua faculdade, às vezes até dentro de casa. E isso é muito sério, porque apesar do que pode parecer, é só uma sugestão, é um grupo de pessoas, eu quero chamar a sua atenção para isso. Gostaria que você olhasse para essas afirmações como doutrinas que são impostas de muitas maneiras sobre você. E quem será que está por trás dessa formatação doutrinária mundana, maligna? Quem será? O nosso inimigo, Satanás. Sim, ele, principados e potestades, é que envenenam as mentes já dos pecadores, dos incrédulos, e cegam o seu entendimento com essas verdades, com essas doutrinas mundanas, para que as pessoas se afastem do Evangelho. O propósito é esse. E para que você não ache que essa é uma conclusão minha, eu quero citar 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. O Deus desse século é que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Qual o objetivo? Para que eles não sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que existe algo deliberado, intencional, colocado sobre a vida das pessoas. Não é simplesmente uma sugestão ideológica. Aliás, deixa eu falar para você também. O próprio Satanás, que é quem está por trás dessas elucubrações malignas que são despejadas sobre as pessoas, ele não tem causa com ideologia nenhuma. Nenhuma. Quando diz, meu corpo e minhas regras, Satanás não dá a mínima para essa causa, que diz ser uma causa legítima. Não é. Satanás odeia o ser humano, odeia. Ele odeia você. Ele odeia a militância que propagam essas doutrinas mundanas por aí. Satanás odeia aquilo que se parece com Deus, e cada ser humano se parece com Deus. Cada ser humano é a imagem de Deus. O propósito de Satanás com isso é cegar as pessoas, é fazer com que a imagem de Deus se corrompa. Esse é o objetivo dele. Portanto, quando nós ouvimos por aí, o importante é ser feliz, ora, o crente, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que está consciente do sacrifício do Senhor Jesus na cruz pela sua vida, ele não aceita. O incrédulo aceita. 2 Coríntios 4,4 diz que Satanás cega os incrédulos.
mas não o povo de Deus. E aqui eu quero ter a consciência que é possível que haja alguém aqui que não tenha entregado sua vida ao Senhor Jesus ainda. Eu quero dizer que hoje a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, porque você está ouvindo verdades. E é bem possível que você esteja até esse momento cego pelas astúcias e artimanhas de Satanás. Preste atenção nessa mensagem. O Filho de Deus, o crente, ele não se entrega às doutrinas do mundo, antes ele procura as doutrinas da verdade que estão na Bíblia. Veja, a Bíblia não contém a verdade, ela é a verdade. A Bíblia não aponta para certas verdades, ela ilumina o único caminho, o único caminho. Igreja, nós temos que declarar isso, ela ilumina o caminho dos nossos pés pelo único caminho possível. Então, portanto, é na Bíblia que nós vamos encontrar qual é a definição de felicidade. Que doutrina é segura para que eu guarde no meu coração e viva por ela a respeito do que é ser feliz. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, em 3 momentos. No primeiro momento, eu quero pensar com você de que o que é importante é nós entendermos o que é essa felicidade do mundo, o que está por trás disso, quais são as bases. E aí, então, no segundo momento, nós vamos ver de que o que é importante é nós conhecermos a bem-aventurança bíblica. E aí nós vamos fechar e entender que o que é importante é viver a felicidade de Deus para a glória do Senhor. Então vamos começar a nossa jornada. O que é importante é entender a felicidade do mundo. Nós temos que entender isso. E, meus irmãos, há tantos caminhos que nós poderíamos pegar agora, mas eu quero fazer um recorte num momento histórico que, para mim, foi um momento definidor. Mudou a chave ali da humanidade, do curso da humanidade. Eu estou me referindo a meados do século XIV, mas o século XV, com certeza, foi o apogeu do movimento renascentista. O movimento renascentista foi um retorno ao classicismo greco-romano, onde, naquele momento, a sociedade decidiu voltar ao pensamento racionalista, naturalista, que foi muito presente nas sociedades greco-romanas. Já ninguém queria mais que Deus tomasse o lugar central na sua vida. E eu quero destacar aqui 2 pilares desse movimento, que são dos principais desse movimento. Eu estou falando do antropocentrismo, eu estou falando do hedonismo. Antropocentrismo e hedonismo foram 2 principais pilares que marcaram esse movimento renascentista. Da Europa, era o centro do mundo naquele momento, meados do século XIV, século XV, influenciando aí até o século XVII, preparando as bases para um próximo movimento muito importante, o iluminismo do século XVIII, cujo mote foi nenhum Deus, nenhum Senhor. Com o antropocentrismo, a sociedade definiu de que Deus não seria mais o centro de todas as coisas. Seria o homem. O homem seria entronizado. E com o hedonismo, eles não só legitimaram a questão do prazer, dos prazeres aos quais o homem não tinha mais que ser tolhido. Pelo contrário, tornou-se um dever o homem buscar esses desejos. Aquilo que alegra o coração do homem, então ele deveria ir atrás. Ele deveria experimentar os prazeres carnais, os prazeres sensoriais. O homem deveria ir atrás disso. Ora, meus irmãos, o tempo se passou e os séculos amadureceram essas ideias. E eu não preciso explicar mais sobre isso, porque nós nos encontramos no século XXI, onde as pessoas, pela justificativa de serem felizes, acreditam que a solução de uma gravidez indesejada que seja, é matar o ser humano que está na barriga da mãe. E aí eles gritam, meu corpo e minhas regras. Nós vivemos numa época em que as pessoas acreditam
que, pela desculpa de serem felizes, porque precisam ser felizes, elas invertem as relações naturais que Deus ortogou para serem felizes, indo contra a naturalidade das relações dadas por Deus desde a criação, indo contra as questões biológicas, inclusive, porque as pessoas precisam dessa felicidade. Meus irmãos, essa influência do antropocentrismo, do hedonismo, essas influências renascentistas, elas chegaram até a igreja. Eu não vou me deter muito aqui, mas basta citar teologias que apareceram, que conduzem o homem para o centro de si mesmo. Teologia da prosperidade. A mais nova agora, teologia do coach. Mesmo dentro de áreas específicas dentro da igreja, você consegue identificar isso. Por exemplo, dentro da questão missionária, você tem aí a teologia da missão integral, colocando ação social sobre o evangelho. Teologia da missão integral, missional, holística. São traços, meus irmãos, são traços renascentistas. Qual é a conclusão disso, esse breve olhar que nós traçamos em cima dessa felicidade mundana, que é doutrinária, canônica, que é despejada, imposta em cima de você e de mim todos os dias? A conclusão é que a felicidade do mundo, ela é compulsiva, compulsória. As pessoas vão passar por cima de você para alcançar essa felicidade fake. Não há mais padrões morais. As pessoas cometem sacrifícios espirituais, inclusive, tudo em nome da felicidade. Basta citar um movimento recente, não sei se alguns já acompanham, a gente acaba tendo contato com essas coisas, mas a quantidade de pessoas do mundo, do universo gospel, influenciadores que têm agora saído, declarado que estão abraçando a homossexualidade porque são felizes e não querem mais ser reprimidas, em nome dessa felicidade compulsiva, compulsória, escravizante, que não honra a Deus, que ofende a Deus, que não está alinhada com os propósitos de Deus, que desonra a criação de Deus, e que definitivamente não reflete a glória de Deus. Essa é a felicidade do mundo. Isso é o que é imposto de forma doutrinária e muitas formas de culto na sociedade. Cuidado. É importante entender essa felicidade que é imposta sobre você, sobre mim, sobre as nossas vidas. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. Porque se nós já entendemos o que é essa felicidade do mundo, então agora nós precisamos falar e conhecer e ser relembrados a respeito do que é a bem-aventurança bíblica. Vejam, meus irmãos, a bem-aventurança bíblica, ela não é como a felicidade. Essa aí, assim, que a gente fala. Ah, felicidade. Não, a Bíblia não trata assim. Não é coisa de ordem simplesmente emocional, sensorial, não. A bem-aventurança, vamos colocar assim, a felicidade bíblica é a bem-aventurança. É um superlativo em cima desse conceito de felicidade. É algo maior, é algo que não está atrelado ao homem. É algo que não depende do homem. É algo que o homem não pode comprar. É algo que o homem não pode alcançar pelo seu esforço, pela sua astúcia. É algo que não depende de situação, é algo que não depende de coisas, é algo que não depende de absolutamente nada. Então é algo muito precioso. É algo raro. É algo que só uma pessoa pode dar para você, grátis, de forma livre. Por isso, o conceito de felicidade bíblica, a bem-aventurança, vamos conceituar em primeiro lugar assim, é quando uma pessoa é favorecida por Deus.
A bem-aventurança bíblica, a felicidade bíblica é o favor de Deus sobre uma pessoa. É um favor livre, gracioso, do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Sublime, que decide se relacionar com você e te favorece. Isso é felicidade. Olha, vamos dar uma olhada no Salmo 1, no Salmo 1, nos 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: muito feliz, verdadeiramente feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurança aqui, esse muito feliz, esse verdadeiramente feliz, é a palavra hebraica asre. Asre aparece em muitos salmos. Aqui na nossa liturgia nós já fomos abençoados por alguns desses salmos. Sempre que aparece nesse conceito de felicidade, muita felicidade, de uma felicidade abençoadora dada a alguém, é essa palavra. E essa palavra, ela indica uma felicidade que representa o relacionamento correto de alguém com Deus. O sentido dessa palavra, quando ela aparece, é alguém que tem um relacionamento com Deus, porque foi dado a ele, e essa pessoa está de acordo com o Deus a quem ele compartilha a felicidade. Felicidade, meus irmãos, é compartilhada do coração de Deus para o seu. Isso é felicidade. Porque no mundo caído, completamente caído como o nosso, segundo a nossa doutrina, que diz muito acertadamente de que o ser humano, ele entrou num estágio de corrupção total. Não no sentido quantitativo, de que todo mundo é muito mal, todo mundo é um psicopata. Não é isso. A doutrina da corrupção total diz que toda a dimensão do homem foi corrompida. Toda. Então, numa realidade onde a criação, o mundo é caído, e as pessoas que nele habitam foram totalmente corrompidas, não há chance de você perscrutar o que verdadeiramente é a felicidade pura, boa, abençoada. Se o Deus abençoador não vir até você, estabelecer uma relação graciosa com você, por meio da fé, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, e aí então compartilhar a felicidade do coração dele, que é verdadeira, com o seu coração. Meus irmãos, isso é libertador, porque essa é a verdadeira felicidade, e isso não é fruto, novamente, eu quero insistir nesse ponto, não é fruto daquilo que você e eu podemos fazer. Aqui no Salmo 1, nós estamos vendo esse homem que é muito feliz, obedecendo a Deus, porque ele fala que ele é muito feliz, porque ele não se detém no caminho dos ímpios, ele não conversa com os ímpios, ele não dá risada das mesmas coisas com os ímpios, que os ímpios, ele não senta na roda dos ímpios. Ora, mas eu acabei de dizer que nós vivemos numa dimensão corrompida, então o que aconteceu com esse homem? Recebeu o favor de Deus. Recebeu o discernimento de Deus para ele poder olhar para o mundo e saber, isso não alegra o coração de Deus. Essa roda não glorifica a Deus. Essas pessoas blasfemam contra o meu Deus, eu não compartilho disso. Isso é felicidade, meus irmãos. Nós não podemos viver aqui nesse mundo, e temos que vivê-lo, e nos entregar a Ele. Como se estivesse tudo bem, nós já estamos na nova terra. Nós fomos chamados a ter o discernimento. Nós fomos chamados a ter a percepção daquilo que agrada a Deus. E quando nós temos essa percepção e vivemos ela, então nós estamos em conexão com aquilo que alegra o coração de Deus. E aí, nós experimentamos a felicidade que está no próprio coração de Deus. Portanto, aqui, no Salmo 1, felicidade é reconhecer aquilo que não agrada a Deus. É
você entrar numa relação de contraste com aquilo que Deus não se relaciona. Olha, veja, vamos ver como é que Deus, ainda agora no Salmo 1, ele favorece esse homem. Esse homem que recebeu o favor de Deus, que agora tem um discernimento espiritual a respeito do que é impiedade, de quem são os ímpios, ele não se dá a essa relação. O Salmo diz como Deus favorece esse homem. E aí diz o seguinte, que ele foi plantado. Este homem, ele foi plantado por Deus no local adequado. Ele foi plantado junto à ribeira das correntezas, um local onde a árvore vai crescer forte, vai receber ali todos os nutrientes. Ele foi plantado lá. Foi plantado num local que às vezes pode até gerar alguma dificuldade, porque às vezes a correnteza vem forte demais, mas ele é uma árvore forte. Deus favorece esse homem. Deus favorece esse homem fazendo com que ele dê os frutos no momento certo. Não é à torta e à direita, é no momento certo. As folhagens dele não murcham. E esse homem e essa mulher que se dedicam dessa forma a Deus, que compreenderam o que verdadeiramente é felicidade e buscam essa felicidade, todas as coisas que fazem com suas mãos, há sucesso nelas. Mas veja, por que há sucesso em todas as coisas que eles fazem? Porque todas as coisas que eles fazem estão de acordo com a vontade de Deus, porque no verso 3 a palavra diz de que eles meditam de dia e de noite na lei do Senhor. Eles conhecem a Deus. Eles conhecem a Deus. Olha, irmãos, uma dificuldade muito grande que às vezes nós vemos na igreja é que as pessoas se dedicam muito a conhecer aquelas coisas do mundo e sabem pouco a respeito de Deus. Sabem pouco a respeito daquilo que Deus, do que agrada a Deus, da lei de Deus. As pessoas sabem pouco a respeito disso. E nisso acabam enfrentando muitas dificuldades na vida e às vezes não sabem por quê. E aí, sempre que nós podemos aconselhar essas pessoas, o aconselhamento é sempre tentar voltá-la para o centro da vontade de Deus, mostrando a ela as coisas que ela deve, que vão levá-la num relacionamento adequado com Deus. Isso envolve obediência, isso envolve fidelidade, isso envolve amor à santidade, isso envolve temor de Deus, isso envolve teocentrismo, isso envolve entronizar Deus somente no coração daquele que está passando por dificuldades. Olha, os salmos, eles continuam com muitos exemplos a respeito desse conceito bíblico de que a felicidade é dada por Deus. E ela é dada de uma forma abençoadora, que vai restaurar a imagem de Deus, corrompida pelo pecado, a uma nova configuração, uma nova restauração, aquela que se parece com o próprio Cristo. Eu quero citar alguns textos aqui, para que vocês vejam, todas as vezes que vocês verem a palavra que bem-aventurado é asre, aquela que eu disse. Por que isso é importante? Porque isso mostra uma intencionalidade do Espírito em nos dizer que o conceito bíblico é esse. Então, Salmo 33, 12, diz assim a palavra de Deus: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. É assim que Deus nos dá felicidade, quando Ele nos concede um relacionamento com Ele. Deus também nos concede felicidade quando Ele nos habilita a confiar somente nele. É isso que o Salmo 40, no versículo 4 diz: muito feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Deus nos dá felicidade, irmãos, quando Ele nos faz amar a santidade e o bom testemunho. Isso está escrito no Salmo 106, versículo 6. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Meus irmãos,
Deus nos dá felicidade quando Ele nos faz entender e amar a disciplina do Senhor. Veja o que está escrito no Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem Tu repreendes e a quem ensinas a Tua lei. E é claro, meus irmãos, já foi lido aqui na nossa liturgia, a nossa razão número 1, aquilo que enche os nossos corações, dado por Deus, é quando Deus nos dá o perdão dos nossos pecados, como está escrito no Salmo 32, versículo 1, quando diz: bem-aventurado, muito feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ser feliz na Bíblia é estar num relacionamento correto diante de Deus, irmãos. É ser favorecido por Ele. É receber dEle a bênção de uma vida santa, distinta. Irmãos, isso não é algo que nós temos que ter certa aversão. Vocês têm essa impressão às vezes? As pessoas agora até falam, não, mas isso é muito puritano, isso... Irmãos, nós temos que amar a santidade. Isso alegra o coração de Deus. Nós temos que ter satisfação na santidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes fica muito aberto, né? A santidade, o que é a santidade? Isso tem a ver com o jeito como você se veste. Isso tem a ver com o jeito que você fala. Isso tem a ver com o jeito com você escolhe suas relações. Isso tem a ver com a forma que você trata a sua esposa, marido. Mulher, isso tem a ver com a forma que você trata o seu esposo. Pais, como vocês tratam os seus filhos. Como vocês lidam com problemas. Isso é santidade, irmãos. É toda a dimensão da vida. Nós temos que buscar com muito entusiasmo essas coisas, porque ser feliz é ser fiel, ser obediente, é amar a santidade de Deus. Deus ama essas coisas, irmãos. Deus ama essas coisas. Bom, nós agora então vamos falar do terceiro ponto, terceiro e último ponto. Nós já sabemos o que é essa felicidade do mundo, que existe um profundo contraste com o que agora nós já conhecemos sobre essa bem-aventurança bíblica. E agora chegamos na parte prática. E vamos saber que o que é importante é viver a felicidade de Deus para a glória do Senhor. O que isso significa? Bom, no Novo Testamento, irmãos, a felicidade, ela é uma dádiva dada à nova criatura. Àquela pessoa a quem Jesus alcançou, a quem Jesus pagou seus pecados naquela cruz, que foi justificada pelo Senhor Jesus, e que no decorrer da história, o Espírito vem, regenera seu entendimento, Deus dá a ela fé, ela diz sim, reconhece seus pecados, diz sim ao Senhor, e passa a viver como tendo um Senhor na vida, o Senhor Jesus. Essa pessoa recebeu a dádiva, agora ela é uma nova criatura. Ela agora, portanto, ela tem uma nova identidade. As coisas velhas passaram, morreram, porque agora não é mais ela quem vive, é Cristo que vive nela. Não é assim? Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. É Cristo quem vive, é uma nova identidade. E quais são os aspectos dessa identidade? Que é dada por Deus, novamente, dada por Deus, como um fruto, o fruto do Espírito Santo. Todo crente no Senhor Jesus, toda nova criatura tem o fruto do Espírito Santo. E que fruto é esse? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pode ir que tem mais. Tem mansidão e domínio próprio ainda. Irmãos, nós temos um fruto que o Espírito Santo nos dá, recheado de muitas virtudes. As 3 primeiras virtudes desse fruto, nós chamamos que são as virtudes básicas do fruto. Elas são as virtudes que compõem a nossa identidade. Todo cristão deve ser identificado com essas 3 virtudes básicas. Amor, paz. Você tem paz com Deus, você tem paz com todo mundo agora. E alegria.
Deus nos deu um estilo de vida alegre. Nós somos, sim, o povo mais perseguido da terra. Você ouve outras fake news aí fora, dizendo que perseguido é fulano, é A, B ou C. Não é verdade. Desde sempre, o povo mais perseguido da terra é o povo de Deus, é a igreja. Nós somos, sim, o povo mais perseguido do mundo, mas nós somos os mais felizes. Nós somos o povo mais feliz. Deus nos deu isso. Isso faz parte da nossa identidade. E isso está em oposição a um outro estilo de vida que não alegra a Deus. Aliás, que não vai herdar o reino dos céus. É assim que o mesmo capítulo de Gálatas, no versículo 19 até o 21, fala, quando diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são... Você vai acompanhar aí, mas eu quero ler aqui uma versão que a gente chama de nova versão da linguagem de hoje, para que fique um pouco mais claro alguns conceitos que estão aí. Eu vou lendo, você acompanha aí, pode ir passando, Luiz. As obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras e as farras. Irmãos, eu acabei de ler aqueles elementos que são praticamente a base e a essência daquilo que é o entretenimento das pessoas hoje aí fora. Permeados por imoralidade, por impurezas, ações indecentes, filmes, séries, vídeos, clipes de música, letras de música, reality shows onde as pessoas são colocadas ali numa jaula e elas se degladeiam, e isso dá audiência. Se todo mundo entra lá e é cordial um com o outro, não dá audiência quando tem briga. Programa de fofoca, que são os que ganham de audiência aí nos programas da tarde. O interessante é quando tem briga, é quando tem pai brigando com filho, é quando tem marido brigando com mulher, é quando tem filho matando o pai, os programas da tarde aí. É isso que dá audiência. Esse estilo de vida não agrada a Deus. E Deus, a palavra de Deus disse, não herdarão o reino dos céus. Porque isso não faz parte da identidade da nova criatura, que é chamada a felicidade de Deus. Ora, irmãos, no Novo Testamento, felicidade é uma ordem. Felicidade é uma ordem. Porque felicidade, lembram? Não está atrelada a uma pessoa, a uma coisa, a uma situação, a ninguém. Ela está firmada em Deus. Então é uma ordem, porque Deus não se ausenta. Aliás, a música, o louvor que nós cantamos aqui com Marquinhos, maravilhoso, Deus é imutável. Essa é a razão pela qual a nossa felicidade também não muda, porque a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança está lastreada num ser, numa pessoa que não muda, em quem não há sombra de variação, de mudança. Louvado seja Deus. Você pode estar passando pelo que você está passando, meu irmão e minha irmã. Você é chamado a ser alegre, feliz, porque o Deus a quem te sustenta não muda. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em outras versões, alegrem-se no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve esse imperativo, essa ordem, preso. O apóstolo Paulo estava preso. E a igreja de Filipos estava passando por um conflito, por um caos na liderança. As pessoas estavam brigando. No próprio capítulo 4, Paulo vai pedir para que as pessoas hajam uma mediação ali. Mas ele lembra eles, a igreja, sejam alegres no Senhor. Não quero saber se a igreja está em conflito, sejam alegres no Senhor, se resolvam. Sejam alegres no Senhor. A razão pela qual nós temos que ter felicidade, sentir felicidade, novamente, não está em nada, está numa pessoa, Jesus Cristo.
Amém, igreja? Amém, irmãos? É uma pessoa a razão da nossa felicidade. Aliás, quando o Senhor Jesus foi tratar, mandou os 70 discípulos para evangelizar, eles voltam felizes. E estavam felizes por razões até lícitas. Senhor, os demônios atendem ao teu nome. Nós expulsamos demônios. E o Senhor Jesus diz lá em Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Igreja, a razão da nossa felicidade é a salvação do Senhor Jesus, é a justificação, é o fato de que Deus desceu do seu alto e sublime trono, encarnou, viveu como um de nós, andou no nosso meio, e quando nós ainda éramos pecadores, o desprezavam, Ele se coloca naquela cruz, suporta a ira de Deus, o Pai, por você e por mim. É aí que está a nossa razão única de felicidade. Única. Por isso nós temos que nos corar de vergonha e dobrar nossos joelhos e pedir perdão quando nós ficamos tolinhos, sem vontade de ser feliz por causa de coisas. Porque não consegui fazer uma viagem, não consegui comprar o celular do ano, não consegui fazer todas essas coisas. Ai, vou ficar feliz, isso emburra, não vou mais na igreja, não quero mais ir no pequeno grupo, não quero, trato mal o irmão. Arrependa-se, irmão. Porque o lastro da sua felicidade, aquilo que norteia a sua identidade, quem você é, a nova criatura, tem a ver com uma pessoa e o que ela fez, o Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz. Meus irmãos, não duvidem, a igreja perseguida, eles não têm nada, nada, e eles são alegres. Eu conheci alguns deles, e já contei essa história aqui, do dia que conheci a irmã Ana, uma nigeriana que teve um marido martirizado do seu lado, porque ele não negou a Cristo. E quando ela chegou lá no nosso meio, na base, ela chegou cantando, quão grande é o meu Deus, cantando. E depois chorou ainda, se emocionou, dizendo, eu não sou digna disso, porque a gente fez um bolinho para ela, de boas-vindas. E a gente deixa de querer vir à igreja, de fazer as coisas de Deus, trata os outros maus, por coisas. A razão da nossa felicidade é a obra salvadora de Jesus. E agora, finalmente, indo para o final, Mateus, capítulo 5, dos versos 3 a 12, o famoso Sermão do Monte. Sermão do Monte que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Um magistral discurso do Senhor Jesus a respeito dos cidadãos do reino. Como são, qual é a característica desses que habitam no reino? Na perspectiva paulina do já e ainda não, desses que ainda estão indo para tomar posse do reino, mas que já estão no reino. E aí o Senhor Jesus decide começar esse discurso falando sobre felicidade. Começa falando sobre como esses cidadãos do mundo padecem no mundo. Veja, eles padecem no mundo. Eles sofrem com o mundo, mas eles não se rendem ao mundo. Eles preferem se enxergarem como miseráveis, pobres no espírito. Eles preferem serem perseguidos. Eles preferem verem as injustiças e às vezes não poderem fazer nada, a se dobrarem ao mundo, porque eles sabem quem eles têm crido. Se a gente pode resumir essa parte do Sermão do Monte numa única sentença, seria assim: é a verdadeira felicidade. O Senhor Jesus está ensinando a respeito daquelas pessoas que experimentam a verdadeira felicidade, que se opõem ao mundo, mas não isso somente. Não é só uma oposição gratuita,
essa felicidade vence o mundo. Essa felicidade vence o mundo. E é por isso que lá em Roma Antiga, quando levavam os cristãos para dentro do Coliseu, para eles serem comidos por feras, às vezes empalavam eles e crucificavam eles lá dentro. As pessoas ficavam se perguntando, eles estão indo para a cruz e não param de cantar. E aquilo irritou tanto seus algozes, que a ordem dada foi, corte a língua deles, que eu não suporto mais essa cantoria. Porque é o que somos, o povo mais feliz da terra. A nossa felicidade está guardada naquele que não muda, naquele que é todo poderoso, naquele que nos dará todas as coisas, irmãos. Eu quero ler rapidamente aqui Mateus 5, 3 a 12. Bem-aventurados, muito felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito felizes os que choram, porque serão consolados. Profundamente felizes os mansos, porque herdarão a terra. Verdadeiramente felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Se alegrem muito, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A verdadeira felicidade é saber que Jesus Cristo, não só, aliás, tudo, perdoa os nossos pecados, mas ainda não somente isso, Ele nos habilita para ser esse tipo de pessoa. Uma pessoa que vivendo no mundo, padecendo no mundo, sabe, eles não podem tirar de mim a minha verdadeira alegria. Eles podem matar meus pais, meus filhos, eles podem queimar a minha casa, podem destruir a minha igreja, mas eles não podem tirar de mim aquilo que eu sou agora, um discípulo de Cristo, um filho de Deus, aquele que vai herdar o reino, aquele que vai ver Deus. Eles não podem tirar isso de mim. Eu sou feliz. Eu sou feliz, eu vou para a cruz, para o meu martírio, cantando louvores a Deus, porque Ele é digno. Agora, sexta-feira, irmãos, quinta-feira, a igreja no Paquistão foi atacada por um grupo de muçulmanos que acusaram falsamente a igreja ali de blasfêmia. E destruíram 26 igrejas, até onde eu contei. Me comuniquei com um pastor de lá e a informação foi essa. Destruíram completamente 26 igrejas, centenas de casas de cristãos foram destruídas. Vários cristãos foram torturados, apanharam. Mas eu quero garantir uma coisa aqui para vocês. Essa igreja permanece vibrante, ela não vai acabar. Não vai acabar. Não acabou em todos esses séculos, porque a felicidade do cristão é saber que Deus não muda. Escute, qual é a felicidade? Qual é a sua felicidade? Qual é a felicidade que você tem vivido? Qual é a felicidade que tem norteado a sua vida? Agora eu quero voltar a falar aqui com os dois tipos de pessoa que provavelmente estão aqui hoje. Você não conhece o Senhor Jesus ainda? Você está disposto a continuar vivendo essa felicidade fake? Felicidade lastreada em coisas, pessoas, situações, uma felicidade com a qual você vai ter que sacrificar moralmente muitas coisas, espiritualmente, uma felicidade que vai levar você para o inferno. Ou você está disposto a experimentar a verdadeira felicidade, a felicidade que não vai acabar, a felicidade que vai fazer você herdar o reino,
A felicidade que vai fazer você ver Deus. A felicidade que vai fazer você ser chamado filho de Deus. Felicidade essa que ninguém vai poder tirar de você. Escolha. Há tempo. Há perdão. Confesse Jesus Cristo, confesse seus pecados e venha, seja um bem-aventurado. Eu quero falar com você, igreja, que foi relembrada do que é ser muito feliz. Você está pronto para experimentar essa felicidade no vale da sombra da morte? Você está pronto para experimentar essa felicidade quando a demissão chegar? Você está pronto para experimentar essa felicidade quando o resultado de uma doença gravíssima bater a sua porta? Você está pronto. Você está pronto para acolher as palavras de Tiago 1:2, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você está pronto para declarar o que o profeta em Abacuque 3:17 e 18 disse? Escute isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deixa eu fazer uma contextualização rápida aqui para você desse texto, do que significou isso na época do profeta. Ainda que não haja mantimentos no mercado, ainda que eu não tenha como alimentar a minha família, ainda que não tenha mais emprego para ninguém, ainda que a minha conta bancária esteja zerada, ainda que eu esteja à beira do caos, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós fomos chamados para essa alegria. Nós fomos chamados para essa alegria, igreja. E eu quero mostrar agora para vocês como a nossa alegria, que não depende de nada, tem sido um testemunho para o mundo, tem sido um testemunho entre as igrejas. Eu quero mostrar para vocês agora como uma adolescente de 17 anos, que não tem mais nada, que foi perseguida pela própria família, que não tem uma igreja como a nossa aqui, livre, para poder expressar a sua felicidade que nós expressamos aqui hoje. Como que uma adolescente, no meio da perseguição, é capaz de fazer aquilo que é uma das expressões mais belas da felicidade, da alegria, que é o cantar. Aliás, não só isso. Ela não só cantou a música que você vai ouvir agora. Ela compôs essa música. Ela compôs porque aquilo são palavras que ela ouve de Deus. Porque ela conhece a Deus. E ela colocou isso numa música. Porque ela escolheu viver a felicidade no seu Salvador, no seu Senhor. E essa é uma escolha, é um caminho nosso, da igreja. Vamos ver a canção de Kiana. که
که هستم زنده دانی که هستم اینجا دانم که داری ایمان در من هستی جاودان. Eu quero essa felicidade, irmãos. Eu quero poder não ter nada, mas ter Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor, que estará comigo e com você todos os dias das nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos cantar com o nosso irmão Marquinhos um louvor, que é o hino 108. O hino 108 é chamado Aflição e Paz. E eu quero, antes de passar para o Marquinhos, fazer um pequeno comentário de como se deu esse hino. No ano de 1880, um irmão nosso presbiteriano, Horatio Spafford, era um homem de muito sucesso na cidade de Chicago. Ele tinha empresas, tinha um excelente testemunho na igreja, era professor da escola bíblica dominical, era presbítero, era muito bem casado, tinha 5 filhos, tinha um filho homem, 4 filhas mulheres. Em 1871, o único filho homem dos Spafford morreu. Em 1873, no ano seguinte, houve um grande incêndio na cidade de Chicago e Spafford perdeu todos os seus negócios, toda a sua renda. Em 1873, as suas 4 filhas morreram num naufrágio de navio. E essa música, ela foi composta baseada num poema que Spafford fez no momento em que ele estava passando pelo exato lugar onde havia tido o naufrágio e suas 4 filhas haviam morrido. Esse é o hino que nós vamos adorar o Senhor agora.